Ele voltou, o mais temido. Epa, epa, temido não, o mais querido, meu amor. É, porque ele é o queridinho aqui. E vocês já sabem de quem eu tô falando, né? O livro dessa semana é O Instituto de Stephen King. Esse livro é maravilhoso porque o King não faz livro ruim. Fonte, eu mesma. Mas assim, eu acho que existem livros do King que são bons, os que são muito bons e os que são excelentes. Esse daqui entra no grupo dos que são muito bons, tá? Ele tem uma vibe assim, meio Stranger Things. Se você gosta de Stranger Things, talvez você goste. Mas um pouquinho mais cruel que Stranger Things, talvez, porque afinal é King, né? No livro O Instituto, a gente vai ter como protagonista o Luke. Só que o livro não começa falando do Luke. O livro começa falando de um outro personagem que é o Tim. Por quê? Porque esse personagem vai ser importante. Se você tem hábito de ler o Stephen King, você sabe que, às vezes, assim, na maioria das vezes, o King mete o louco e ele começa a falar de uma pessoa que você pensa, o que é que tem a ver isso daí? Mas depois tem tudo a ver, tá? Então, o livro começa falando sobre o Tim, que é um dos protagonistas também, mas aí tem o corte, né, pra depois pra linha temporal do Luke Ellis, que é o verdadeiro protagonista, digamos assim, né, do livro. Até o momento em que posteriormente Luke e o Tim vão se encontrar e tal. O Luke, ele é sequestrado para fazer parte desse instituto, que é como se fosse um... Lembra do lá em Stranger Things, aquela galera que estudava a Eleven e tal? Pronto, é tipo aquilo ali, só que pior. É tipo aquilo ali, só que pior por quê? Porque depois que eles usam das crianças, né, eles, ó, beijo meu amor, o que acontece com a criança depois? Spoiler, não é coisa boa, tá? O instituto, ele vai recolher crianças que têm poderes, algum tipo de poder. Geralmente esse poder é a telepatia ou a telecinesia, tá? No livro eles usam as expressões, né, usam a abreviatura TP para telepatia e TC para telecinesia. O Luke, ele tem um pouco de telecinesia, não é assim uma coisa muito forte, que ele tenha controle, mas eles conseguem ter um acompanhamento de todas as pessoas que têm um pouco desse dom, nem que seja pouco, e aí eles recolhem esses meninos para fazer estudos com eles. E nesses estudos, nessas pesquisas, esses açougueiros, quer dizer, esses médicos, eles fazem diversos testes com o intuito de aumentar ainda mais o poder desses meninos e fazer também com que, por exemplo, aquele menino que tem telecinesia, que ele tenha um pouco de telepatia também e vice-versa. Mas pra quê? É pra alguma coisa boa? É óbvio que não. Claro que não vai ser pra uma coisa boa. Até porque uma coisa que acontece secretamente com crianças e adolescentes, e para você pegar essas crianças e adolescentes, você tem que sequestrar essas crianças e matar a família delas. Isso não é um spoiler, porque isso daí, quem vai começar a ler o livro sabe o que aconteceu. É óbvio que isso daí não é uma coisa boa, não é uma coisa certa, não tá dentro dos padrões da normalidade. E não está, né? Só que o Luke, ele é extremamente inteligente. Ele é superdotado, né? Desde o começo do livro a gente sabe que ele é muito inteligente. E isso vai ser o fator principal para fazer com que o Luke consiga fazer uma verdadeira confusão nessa história. Porque afinal, ele não vai querer ficar preso lá no instituto. Ah, mas ele não vai aceitar. E ele vai fazer amigos lá dentro, amigos muito importantes, como por exemplo a Kalisha e o Avery, que vão ser importantíssimos para ele. E ele vai pensar assim, eu não vou ficar aqui e nem vou deixar meus amigos aqui. Eu vou fazer alguma coisa. E assim, gente, King é King, né? King é sempre maravilhoso. A gente tem aqui uma história que realmente é pesada em alguns pontos, porque como a gente tem um lugar com muitas crianças e adolescentes que estão sofrendo maus tratos eu digo por quê? Porque eles apanham a toda hora, porque eles sofrem muito, eles são tratados como prisioneiros, apesar de ser uma coisa disfarçada. Os zeladores, todo mundo que trabalha dentro, seja zelador, seja enfermeiro, seja médico, enfim, toda a galera que trabalha lá, ninguém é um amorzinho. Só tem um personagem que é assim, mas ninguém é um amorzinho. Na verdade, ninguém é ali, todo mundo ali é bem escroto. Então, tipo, a maneira como eles tratam aqueles meninos é uma maneira muito, muito pesada. E a gente tá falando de criança, galera. Criança. Tem adolescente também ali no início da adolescência, mas a maioria é criança. O Luke, por exemplo, ele tem 12 anos. É uma criança, é um pré-adolescente. E como diria Inês Brasil, com criança não. Com criança ninguém mexe, né? Mexer com criança não pode.
Pela criança eu dou a minha vida. Você pode fazer isso com qualquer adulto que for. Mentira, não pode, tá? Mas com criança, gente, que baixaria. Que baixo nível. Sabe? Fazer isso com criança. Criança é a mesma coisa que idoso e animal, gente. Pelo amor de Deus, é ingênua, é inocente. A criança, nossa. Enfim, sabe? Inclusive esse livro até me lembrou um pouco também It, na parte de eles formarem um grupo de amigos, um grupo que luta contra o mal e tal. Realmente a gente vai ter esse grupo aqui, porque o Luke vai fazer amizade com a Kalisha, com o Avery, com a Ellen, com o George, com o Nick, né? Vários, e essa amizade vai ser extremamente importante. E aí você me pergunta, e em que momento o Tim, lá do início do livro, vai entrar? Só você lendo pra você saber. Porque ele vai entrar, meu amor, e ele aqui, ó, tal qual a Inês Brasil, ele vai dar a vida dele por essas crianças. Gatinha, tá pensando o quê? O Kim, quando ele quer escrever livro, ele quer botar um personagem como herói, meu filho, ele consegue. Ele consegue, porque quando ele quer construir herói, ele constrói muito bem. Mas quando ele quer construir vilão também, ele também constrói muito bem. E olha que tem uns vilões aqui. A senhora Sigsbee, meu amor. Nossa, Jesus amado. Aquilo ali não pode nem chamar de gente. Inclusive, o Tim, ele me passa uma vibe meio Alan Pangborn, tá? Se você não se lembra quem é, o Alan Pangborn é o xerife do livro Trocas Macabras, que tem vídeo aqui também sobre Trocas Macabras. E é aquela coisa assim, sabe? Aquele xerife que você olha e você diz, meu Deus, esse personagem, ele vai resolver tudo. Essa foi a vibe que o Tim me passou. Se ele resolveu tudo aí, já é outros 500, mas é um ótimo personagem, tá? Muito bom. Quer ver mais resenhas de livros, livro de suspense, livro de drama, livro nacional, internacional, wherever? Se inscreve aqui no canal, Bafulê Literário. Todo domingo sai vídeo aqui com spoilers, certo? Se você não quiser spoilers, você pode parar no momento em que eu aviso. Eu dou o aviso aqui pra você parar. Ou você pode também acompanhar o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, que lá o vídeo sai na terça-feira e sem spoilers, tá? Mas eu acho que com spoiler fica mais legal. Se você já tiver lido o livro, se não se incomodar com spoilers, que é o meu caso, eu não me incomodo, então eu acho que fica mais legal. Então vamos começar com os spoilers. Sim, onde vai se encontrar a vida do Tim e do Luke? Quando o Luke conseguir fugir, né? Porque é óbvio que o Luke vai tentar fugir, óbvio que o Luke não vai querer ficar lá dentro. E como o Luke é um menino muito inteligente, ele vai conseguir, mas obviamente o Luke não consegue fugir do instituto só por causa da inteligência dele. Ele também tem que contar com o grande poder do Avery, que é um personagem assim, gente, incrível, incrível, porque ele é um menino, uma criancinha, mas tipo, ele leva a história nas costas, vamos ser bem sincera, porque se não existisse o Avery, o Luke não tinha conseguido fugir, não tinham conseguido voltar pro instituto, não tinha acontecido aquele caos que destruiu o instituto, não tinha acontecido nada daquilo sem o poder do Avery. Então vamos ser bem sinceros, por mais que o Luke fosse inteligente e o Tim fosse uma ótima pessoa, sem Avery não existiria esse livro. E obviamente que o King matou o Avery no livro. Por quê? Porque ele faz isso, né? Ele faz isso de vez em quando. Tem livro que ele mata todo mundo, gente. Acho que a gente saiu até no lucro nesse aqui, que só o Avery morreu. Porque, tipo, poderia ter morrido o Tim. O Luke não, mas eu imaginava que talvez o Tim fosse morrer. Confesso. Mas não, né? Só quem morreu foi o pobrezinho do Avery. E, tipo, chegou um momento do livro, quando a coisa começou a se complicar, quando o Luke conseguiu fugir, que eu já treinado em livro de King, eu pensei assim, o Avery vai morrer. Eu já sabia. Ninguém me disse, tudo se encaminhava. O Avery vai morrer. Não vai sobreviver todo mundo, não vai ficar todo mundo feliz no final, porque o King não deixa todo mundo feliz no final. Ele pode deixar até uma parte do elenco, né? Uma parte dos personagens, mas todo mundo não. Só que quando o Avery morreu, gente, eu chorei tanto. Porque mesmo eu sabendo que isso ia acontecer, nossa, mexeu tanto comigo. Gente, criança, né? Ai, pobrezinho. E ele deu tudo de si. Ai, principalmente me doeu muito, porque ele dizia assim, poxa, pelo menos agora ele tinha feito amigos. Ai, pra que isso, cara? Nossa, ele se sacrificou pelos amigos dele. Enfim, pesado, bem pesado, né? Mas, e qual era o intuito do instituto? Matar a gente. Em resumo.
tá? O Instituto tinha como ideia, né, o projeto era utilizar o poder dessas crianças para, à distância, eles conseguirem acertar determinados alvos. Que alvos eram esses? Como esses alvos eram escolhidos? Eles não explicavam para as crianças, né? Eles faziam os testes, eles aumentavam o poder das crianças e aí as crianças que estavam lá na parte da frente iam para a parte de trás, que é onde as crianças começavam a trabalhar, né? Eles assistiam filmes, que pareciam filmes, mas na verdade eram cenas dessa pessoa, que era o alvo, e aí eles em conjunto matavam, mas eles meio que não sabiam que estavam fazendo isso. Só que quanto mais essas crianças faziam isso, mais elas iam ficando fracas e o cérebro delas meio que ia derretendo. Então acabava que no fim das contas, todas elas se tornavam vegetais. Elas ficavam inutilizadas. E aí, qual era o destino? O que é que o Instituto fazia com elas? Devolvia elas para casa? É óbvio que não. O Instituto acabava com elas. Eu tô falando de matar, tá? Eles cremavam os corpos, eles fingiam que nada aconteceu. Porque para o Instituto, aquelas crianças elas não eram nada. Elas eram só meros objetos que estavam sendo utilizados com uma finalidade. Por isso que eu disse que é muito cruel. É muito, muito cruel. Porque, sei lá, de Stranger Things... tudo bem que eles eram criados em laboratório e tal, mas o intuito não era morrer, tá? Era? Acho que não era, né? Mas aqui é, porque eles sabem, ó, todo mundo aqui vai morrer, todo mundo que trabalhava lá era ex-militar. Era uma galera assim, sabe, que tipo assim, eu não fico com pena não, você não vai ter pena de criança. E o pessoal dizia, eu não tenho pena de criança. E eles não tinham pena de criança. Tinha um pessoal aqui que, meu Deus do céu, um pessoal horrível, horrível. Eles batiam, eles davam choques. Era uma coisa assim muito, muito pesada. Porque você pensa assim, caramba, gente, são crianças. Mas para eles não eram. Eles eram só meros elementos importantes naquela empreitada. E lá no final do livro, aparece um personagem lá na fazenda do Tim. Eu fiquei assim, mas que audácia desse homem! Que supostamente seria o homem com Cerseio, que era o homem que a senhora Sigsbee se comunicava, que ele tinha uma... Esse Cerseio é como se ele tivesse uma língua presa. E ele encontrou, né, lá a fazenda do Tim, onde o Tim ficou com os meninos que restaram, né? Aos poucos cada um foi se estabelecendo, mas ele ia ficar com o Luke. E ele chegou lá pra dizer, não, mas... que é isso, gente, o Instituto era tranquilíssimo. A gente fazia isso por um bem maior. E ele inventou lá um migué, uma história de que aquelas pessoas que eram alvos eram pessoas que futuramente iam ser um perigo para a humanidade. E se o mundo ainda não tinha acabado, era porque desde os anos, sei lá, os anos 60, que eles faziam estudos como aqueles e já tinham impedido muita coisa. Mas você acredita se você quiser. Eu prefiro não acreditar. Eu escolhi não acreditar nessa versão dele. Porque, por mais que, digamos que essa é a justificativa. A gente usava essas pessoas que têm esse poder, essas crianças que têm esse poder para evitar futuras tragédias. Mas nada justifica você matar a criança. Ponto. Nada. Absolutamente nada. Não há nada nesse mundo que você vá me dizer, que vai me convencer que não, tudo bem. O que tem em sacrificar, né? Tipo assim, passar anos e anos e anos matando um monte de jovem para talvez evitar uma possível situação catastrófica num futuro possível. Não justifica. Nada justifica. Mas aí, né, inclusive a gente fica sabendo que o instituto em que o Luke tá, que fica lá nos Estados Unidos, não é o único instituto do mundo. Existem outros, né? Tanto que lá no final, quando o Avery consegue desmontar o sistema, o Avery ele consegue, com a telepatia dele, se conectar com várias crianças de vários institutos por aí afora, de vários lugares do mundo. Mas, eu fiquei pensando assim, será possível a existência de um lugar desse? Ai, gente, eu não duvido de nada. Eu sei que o King tem uma cabeça assim muito maluca aqui, né? Capaz de inventar todo tipo de doideira. Mas assim, né? Eu meio que não duvido que alguma coisa parecida possa existir ou já tenha existido ou venha a existir. Espero estar completamente errada. Eu espero, mas assim, eu não duvido. Então, o nosso livro da semana é O Instituto de Stephen King.